Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre dependência emocional. Quem veio conversar com a gente é a psicóloga, clínica e terapeuta integrativa Rosângela Marques Santos, que atendeu o nosso convite, vai tirar dúvidas e apresentar aqui para fazer uma prestação de serviços aqui no nosso programa. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site tvvalinet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital e o programa já disponível na plataforma do YouTube. Rosângela, que prazer em recebê-la. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, é um prazer meu. Estamos aqui para servir aí o que for necessário. Então, deixa eu falar um pouquinho de você, né? Conte um pouquinho da sua trajetória. O que te levou a escolher a psicologia como missão de vida? A psicologia entrou na minha vida um pouco mais tarde do que o costume, né? O pessoal logo faz o colégio e escolhe uma profissão e segue, né? A minha já veio com 35 anos, então já foi bem mais distante. Mas a minha trajetória ela veio para somar uma experiência de vida. Eu trabalhava com dependente químico por muito tempo, trabalhei com dependente químico, e aí eu precisava de alguma coisa. Não, eu sempre falava, falta algo para me ajudar essas pessoas, falta algo para somar mais aqui dentro desse universo, né, que é um mundo ali, né, dos dependentes químicos. E aí veio a psicologia e aí eu me encontrei e falei, não, é isso. Ajudar o próximo de uma forma, não no sentido de fazer, né? Porque nós não fazemos nada no sentido de mão de obra física, mas sim emocional e mental, né? Então muda o estado emocional da pessoa, então essa é a minha missão, né? Trazer à tona aquilo que a pessoa não está vendo. Agora, vamos falar um pouco de dependência emocional. Afinal, o que é dependência emocional? O que diferencia de um relacionamento afetivo saudável? A dependência emocional, ela tem um começo, um meio, e normalmente o fim dela é num processo terapêutico, para finalizar uma dependência emocional. Porque ela vem ligada a pessoas que, com a baixa autoestima, vem com um sofrimento de uma rejeição na fase da infância, e aí ela vem buscando algo para ela se agarrar, se segurar. E normalmente ela consegue alguém, uma pessoa, e aí ela começa esse movimento de depender daquela pessoa como se aquela pessoa fosse a única saída da vida dela. O meio disso, né, isso é o começo, ela começa a ver o meio dessa dependência emocional. É o contrário do saudável. Uma vida saudável, você está ali, cada um vivendo o seu, mas vivendo em conjunto. Na dependência emocional, ela não vive o seu, ela vive o do outro, né? Esse é o meio ali, ela nunca é ela ou ele, né? Porque tem tanto dependência emocional, tanto do homem quanto da mulher. E o final é num processo terapêutico, quando ela começa a se encontrar com ela mesma. Aí ela começa a ver, calma, ele é ele, eu sou eu, e a gente pode seguir junto. Então, esse é um final. Você falou aqui, eu vou fugir um pouquinho do nosso roteiro aqui, me chamou a atenção da possibilidade, não sei, me esclarece, né? Uhum. Há a possibilidade disso tudo que a gente está falando aqui, num sentimento coletivo, por exemplo, uma dependência emocional coletiva, ideologias, partido político, time de futebol, ficar dependente daquilo ali. Sim, vamos voltar que o que faz uma dependência é um faltante, é algo que a pessoa teve ali de falta. Então, para preencher esse vazio, esse faltante, ela encontra um mecanismo de ajuda ali, no modo de entender dela, inconsciente, ela está equilibrando. Então, sim, o vício também vem, né? Você falou futebol, isso, o vício mesmo, a bebida ou a droga, o álcool, também tem a mesma raiz, tá? Quais são os principais sinais que uma pessoa que
que demonstra que a pessoa está vivendo uma relação marcada por dependência emocional? Anulação. Quando você vê uma pessoa se anulando, então, com baixa autoestima, quando ela não tem uma voz, ela não se posiciona, ela não sabe dar limite, ela não sabe dizer não, você já ali começa, como eu costumo dizer, começa a levantar a orelha. Fica de orelha em pé, que aí já é ali um início, ou já está ali pelo meio. O que é que causa uma dependência emocional? Sua prática clínica aí com seus pacientes, o que é que você observa? Na maioria, a rejeição, lá na infância. Né? Não é uma regra, tá? Mas a criança foi muito amada. Ela foi muito amada por uma pessoa e, de repente, ela perdeu essa pessoa. Ela se sente abandonada, vem um sentimento de rejeição. Né? Pode se sentir rejeitada pela vida. Por que levou essa pessoa que eu tanto amei? Ou realmente é um abandono mesmo. A pessoa, né, na fase da infância, a criança, né, começa a ser deixada de lado. E esse vazio, né, vou voltar, que eu chamo ele de faltante. Esse vazio, ela busca preencher de alguma forma. E aí, a gente está falando de dependência emocional de uma pessoa, mas como você mesmo falou, pode ser de qualquer uma outra situação que ali, momentaneamente, traz prazer. Prazer meio sórdido, a gente mas sempre traz. fala de dependência emocional, sempre remetendo a uma questão amorosa. Isso. Né? É a regra, não. É um princípio, né? É um princípio, porque... Tem outras formas de dependência emocional? Tem a forma, por exemplo, hoje a gente já vê que as pessoas, quando ela começa a desenvolver uma dependência emocional, ela começa a buscar uma identidade que ela não se encontrou. Então, ela pode... Eu estava até conversando com a moça ali, falando sobre... Hoje, as pessoas estão se identificando como um animal. É uma forma de uma dependência, é um faltante que ela está ali buscando suprir. É muito longe do que a gente já está acostumado a ouvir, mas é bem por esse caminho. Eu vi algumas notícias, principalmente lá no Oriente, né? O pessoal no Japão querendo se transformar em cachorro. Uma coisa absurda. Aí a gente tem que lembrar que lá, culturalmente, existe uma forma de criar os filhos, cada um independente e tal. Então, uma solidão muito grande. Lá é o maior número de casos de suicídio. Então, você começa a ver que a identidade que eles estão buscando é uma identidade para preencher esse vazio mesmo, né? Agora, você acredita no autoconhecimento como um caminho de transformação? E de que forma o processo terapêutico pode ajudar uma pessoa a romper padrões de dependência emocional? Total. O autoconhecimento para qualquer área da sua vida, né? Você vê um profissional, como pessoa, como amigo, como família. O autoconhecimento, ele vai ali, porque quando você começa a saber quem de fato você é, né? Você sabe qual é a sua função dentro daquela situação. Então, função na vida, né, como falando da dependência emocional amorosa, que função que eu tenho dentro desse relacionamento? Então, o autoconhecimento traz esse conhecimento, né, de saber quem eu sou, qual é a minha função. E o processo terapêutico, ele leva você a encontrar esse caminho. Eu costumo dizer que a gente faz o seguinte: você tem um problema. O psicólogo vai fazer você olhar para aquele problema, quer dizer, por exemplo, você está com a dependência emocional, vai fazer você olhar para aquela dependência emocional de fora, por um outro ângulo. Aí você olha e fala, nossa, de fato eu estou vivendo essa dependência emocional. Aí a pergunta do psicólogo é, e isso tá bom para você? E normalmente a resposta é não. Então dali começa um processo de, calma, se não está satisfatório, precisa mudar. E quem tem que mudar? Eu. E aí o processo terapêutico vai andando, criando forma e impactando quem está ao redor. Eu tenho um dizer que diz assim, quando eu mudo, tudo muda. Você disse logo lá no início
dessa conversa nossa, você estava falando que o fim disso é a terapia, né? É muito difícil chegar à terapia, porque é muito difícil da pessoa entender que ela está em dependência emocional. Como é que se descobre isso? Como é que uma pessoa chega? O que é que leva uma pessoa a te procurar? Normalmente não é por esse caminho de sou dependente emocional. Ela não Não tem consegue essa consciência. essa consciência. Ela vem porque ela está, por conta da baixa autoestima, aí começa a ficar antissocial. Então ela começa a não querer se relacionar com as pessoas ao redor. Então ela começa um estágio, né, o primeiro estágio de depressivo. Então ela começa a ficar se isolando. Então ela vem por conta disso. E aí a gente encontra no meio disso a causa. É lá que vai descobrir. Normalmente não se descobre antes. Apesar que hoje a gente, né, na palma da mão, a gente tem muitas coisas. Hoje as pessoas já falam, olha, dicas, né, sinais que você está dependente emocional. A pessoa fala, eu tenho, nossa, eu... Só que enquanto olhar ali e tomar uma decisão de ir ao psicólogo, tem um caminho aí para percorrer. Quero falar um pouquinho sobre o papel da fé nesse tratamento, mas eu vou deixar para o próximo bloco. A gente está falando aqui com a Rosângela Marques Santos, debatendo a dependência emocional, ela que é psicóloga, clínica e terapeuta integrativa. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos já.